Boa noite, irmãos. Boa noite. Hoje vai rolar uma toalhinha aqui, o culto da toalhinha. Eu estou pegando umas referências em igrejas neopentecostais. Toalhinha aqui. Reserve a toalhinha, memorize a toalhinha na sua cabeça. Aqui. Pedir para os irmãos abrir a Bíblia em Filipenses. Então vamos lá. Filipenses. Quem aqui já leu o livro Filipenses? Todo, enorme. São 4 capítulos só. E é considerado pelos teólogos o livro sobre alegria. E eu não sou uma pessoa tão alegre assim. Né? E aí eu fui estudar ele e eu discordo disso. Né? Claro, é óbvio que eu ia discordar de alguma coisa. Né? Porque é mais um livro sobre resiliência, sobre maturidade cristã. Então, sempre que Paulo fala sobre a alegria, tem um tom, é sempre num contexto de dificuldade. Então, por isso que eu falo que é um livro de resiliência, porque assim, ele fala da dificuldade e ele fala alegrai-vos. Parece uma loucura, né? Ele fala de uma situação difícil, mas ele fala de alegria. Eu separei essas frases aí que eu gostaria que o meu Cid Moreira de plantão, presbítero Clóvis, falasse as duas para mim. Fique atento, Clóvis, porque você será o nosso leitor. Quero que você leia essas duas frases para a gente. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação. Por que ele escreve assim? Porque os filipenses estavam indo bem como cristãos. Eles estavam caminhando na fé de uma maneira saudável, salutar, assim, eles estavam bem. Inclusive, a carta, a motivação da carta é uma motivação de agradecimento. Paulo sentou com Timóteo e a impressão que se dá é que eles tiveram a seguinte conversa. Timóteo, a gente precisa agradecer aos filipenses pelos donativos que eles trouxeram através de Epafrodito, que viajou 1000 quilômetros naquela época, uma viagem de 6 semanas, para trazer os donativos. Mas o que a gente fala para uma igreja que está indo bem? E aí, ele continua. E ele vem para o texto que eu considerei aqui, eu acho que é um texto que é meio central na carta de Paulo aos Filipenses. Que é esse texto que está aí, eu vou pedir para o Clóvis ler novamente. Alguém mais quer ler? Não? Deixa assim, vamos no modo ditadura, seu Clóvis. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Olha que interessante esse texto. Vocês não acham interessante esse texto? É o texto central, né? Assim, doutrinariamente falando, teologicamente falando, é o texto e o tema central da carta de Paulo. Por isso que eu não acho que é uma carta sobre estar alegre. É uma carta sobre desenvolver a salvação, sobre amadurecer na fé. E eu achei fantástico, porque alguém tem aí a versão Almeida? O Helder tem no aplicativo. Você tem, Almir? Tem. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Isso mesmo. Esse texto é interessante porque ele coloca algo que o Joilson colocou na semana passada sobre o mistério da relação da soberania de Deus com a responsabilidade humana. Responsabilidade humana aqui no caso é o quê? Colocar a salvação em ação. Mas aí ele continua. Mas é Deus quem efetua. Como é complexo, e o Joilson pegou semana passada,
eu decidi um pouquinho mais para frente, para a gente ir para uma parte do texto que é mais informal ainda, mas que dá algumas pistas para a gente sobre como que a gente desenvolve a nossa salvação. Esse é o ponto central da minha mensagem de hoje. Como que a gente desenvolve a salvação? Eu vou voltar nesse texto, que é o texto central, mas por hora a gente vai para frente. Vamos lá. Próximo texto. Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Muito bem. Eu já tinha lido a carta de Paulo aos Filipenses muitas vezes, eu sou rato de igreja, venho na igreja desde criança, já tinha estudado isso. Mas um dia esse versículo me pegou, essa última fala de Paulo sobre Timóteo, o seu fiel escudeiro, me pegou. Significa, esse texto nos mostra que Jesus Cristo tem interesses. Jesus Cristo, aquele que nós cristãos chamamos de nosso Senhor e nosso Salvador, tem interesses. Olha que interessante. Quer dizer que ele tem vontade. Quer dizer que ele faz planos. Quer dizer que ele tem objetivos. Objetivos dele. Interesses dele. De Cristo. E não é interesse na sua vida. Eu não vou falar sobre isso hoje. Nem na minha vida. Ele tem um plano dele. Interesses dele. Ok? Reserve isso. E agora a gente vai num texto no qual Paulo fala sobre Epafrodito, que foi um homem que não era um apóstolo, não era nada, era um homem gentil, como nós, lá da igreja de Filipos, que fez essa viagem com os donativos e arriscou a sua própria vida, porque naquela época rodar 1000 quilômetros era arriscar a vida. Demorava 6 semanas para fazer isso. Inclusive, Epafrodito adoeceu no caminho e quase morreu. Então, vamos ler um pouquinho sobre Epafrodito. Dá para ler, Cláudio? Sim. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Isso, vamos continuar. Por isso, logo o enviarei, para que quando ouvirem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Olha que interessante. Vocês percebem que não é uma carta tão alegre assim? Paulo fala de tristeza, Paulo fala que eles estão tristes lá porque ficaram sabendo que Epafrodito estava doente. Provavelmente a família de Epafrodito. E o que chama a atenção a vocês aí que está destacado? Vocês já pararam para pensar que Cristo tem interesses, tem vontade, tem objetivos e tem uma causa. Uma causa que é dele. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Parece que a nossa fé cristã hoje inverteu, a maneira como a gente entende a fé hoje parece que inverteu-se, né? Parece que Deus existe para realizar a nossa causa. Parece que Cristo existe e fez o que fez para realizar o nosso interesse. Mas todas as cartas de Paulo e todos os evangelhos deixam bem claro que o evangelho é um movimento. O evangelho tem algo específico que está sendo feito.
algo que está em movimento, algo que está em campanha, algo que está sendo tocado e que funciona por si só. Porque Deus faz isso acontecer por si só. E a campanha é dele. E a campanha é dele. E aí a gente vai para 2 palavrões que eu separei aí, que é isso que a gente já está falando. Né? Percebe? A gente vive uma espécie de processo de generalização da fé cristã. Vocês já foram em farmácia de homeopatia? Já compraram aqueles alquinhos? Já. Um alquinho para dormir, um alquinho para acordar, um alquinho para... Né? Quem já fez isso? Levante a mão. Se entrega. Você comprou qual? O alquinho para ficar calmo. Provavelmente. Eu precisava dele. Vive ansioso, vai atrás dele. Pois é. Não dá a impressão que às vezes o evangelho é isso? Para nós hoje? Um alquinho homeopático? Que a gente não sabe muito bem se é um placebo, se é uma simpatia, ou se é um remédio mesmo, né? É uma coisa que serve para a nossa vida. Serve para momentos de tristeza, serve para momentos de ansiedade, serve para momentos de nervoso, serve para o casamento, serve para a educação dos filhos, serve. Mas, o fato, eu nem quero entrar nessa questão de que se serve ou não, porque eu acho que serve mesmo. Tem sua função, tem seu benefício para a vida da gente. Mas eu quero fugir dessa discussão e ir para a questão da especificidade. Olha que palavra chata de falar. Falem aí para a gente. Fala. Especificidade. Né? Que significa o quê? Que o Evangelho tem algo específico a ser feito no Evangelho. É uma narrativa, uma história que está acontecendo, que hoje a gente vive num momento dela, presos no tempo, num momento dela. Inclusive, um momento que tem tudo a ver com o momento dos filipenses. O mesmo momento. A mesma situação. Nós somos gentios, fazemos parte de uma igreja, somos cristãos, né? E o Evangelho é como se fosse esse trem que está passando com uma causa, com um destino. E aí, quando você se torna cristão, você pega esse trem. E você segue esse destino desse trem. E eu também vou fugir, talvez você queira uma resposta sobre qual é essa causa. Qual é essa especificidade? Eu quero falar que existe uma especificidade e que hoje nós somos cristãos secularizados. E nesse processo de secularização a gente generalizou o Evangelho. Isso envolve a Igreja Presbiteriana de Congonhas também. É um processo que, infelizmente, envolve, de uma maneira geral, a maioria das igrejas. O Cristo que me serve. O Deus que me serve. Quando todo o Novo Testamento mostra e deixa claro um evangelho no qual você entra para servir. E quando eu falo servir, eu falo de servir na especificidade do evangelho. Não é só servir naquela que o pessoal gosta de falar hoje, não. Seja uma pessoa de bem, seja bonzinho no seu trabalho, dê testemunho, não. Eu estou falando de coisas de crente. Coisas que crente faz. Coisas que crentes são chamados para fazer. Coisas específicas do reino de Deus. E que não é dever só de pastor. Epafrodito não era pastor. É dever de todo cristão. É função do cristão. É utilidade do cristão que foi chamado. Coisa de crente. Vocês sabem coisa de crente? Coisa de crente, coisa de igreja. Coisa de dentro da igreja. Uma outra, como se diz assim, uma outra faceta,
um sintoma que a gente vê desse processo de generalização é a profissionalização da igreja. E aí você vê pastor de administrador, pastor de púlpito, pastor de crianças, pastor de adolescentes, daqui a pouco vai ter até pastor gourmet. Para os eventos de comilança, um pastor específico, chefe de cozinha. Por quê? Porque os pastores são pagos. Aí volta naquela frase que você falou. Não usa causa de Cristo. E sim usa causa própria. Pode ser. Às vezes nem isso, viu, Almir? Às vezes, nesse processo de profissionalização, inclusive, olha que interessante. As igrejas que fazem isso, que assumem o problema e se profissionalizam, são igrejas bem-sucedidas. Não bem-sucedidas no sentido de negócio que você colocou. Bem-sucedidas mesmo. Igrejas que estão indo bem. Por que elas estão indo bem? Porque tem pessoas pagas para tocar, para pensar nas coisas de crente. Para pensar nas coisas da igreja, para pensar e respirar a igreja durante a semana. Porque não tem o Epafrodito. Porque não tem o Epafrodito, que viaja 1000 quilômetros por 6 semanas para entregar um donativo e adoece por conta disso, por causa da causa de Cristo, É isso que eu penso. por causa dos interesses de Cristo. É assim que eu penso. E aí a gente continua. E aqui eu só quero colocar como solução, e que fique bem claro, como uma reação contra isso, a especificidade do Evangelho. Que vocês procurem qual é a especificidade do Evangelho. E qual é a especificidade do Evangelho? O que Cristo está fazendo no mundo. E o que Ele quer que eu faça, no que eu posso ser útil. Dentro dessa especificidade do Evangelho. Que são os interesses de Cristo. O que eu posso fazer com o que eu tenho, com o que eu sou, com o que eu faço, com o que eu faço bem, dentro desse projeto de Deus que Ele está tocando. E aí a gente volta para a pergunta: como que a gente desenvolve a salvação? Pode falar, Gustavo. Fundamentalmente defender essa causa de Cristo. Primeiro conhecer, né? Queria saber qual é. Qual é a causa, que eu não vou falar aqui hoje. Né? Mas buscar conhecer. Então, você ganhou sua salvação. Você merecia? Você merecia essa toalhinha aconchegante? Não? Não merecia? Por que você não merecia? Por que você não merecia? Pecador. Porque nós somos pecadores. E a gente ganhou essa toalhinha, todo mundo ganhou essa toalhinha, a salvação. Não tem toalhinha melhor ou pior. Isso não é um processo de estar ganhando a toalhinha, ou de melhorar a toalhinha. Todo mundo ganhou essa salvação. A Júlia professou sua fé há pouco tempo. O Clóvis há uns 300 anos. E os dois têm a mesma toalhinha. A toalhinha dele não é melhor. E olha que o homem manja de teologia. Mas a toalhinha dele não é melhor. É igual. É a mesma salvação. Talvez a diferença é que o seu Clóvis já tenha desenrolado a toalhinha. Né? Vocês sabem como que é a palavra desenvolvimento em espanhol? Quem é que é um perito em espanhol? Desarrollo. Desarrollo. Fala de novo, por favor. Desarrollo. Fala direito que eu estou falando errado. Desarrollo. Muito bem. Eu gostei muito de saber que é assim a palavra desenvolvimento, e na nossa área a gente fala desenvolvimento o tempo todo, né? Então, o tempo todo a gente usa esse termo desenvolvimento. Por isso que o Victor sabe em espanhol a palavra desarrollo.
que é desenrolar a salvação. Essa aqui é a tarefa, inclusive essa aqui é a salvação da Jucineide. Eu estou usando como exemplo, não é a minha. Entendeu? Viu? Você já desarrolhou a sua salvação? Então, essa é a tarefa do ser humano. Desenrolar a salvação, a sua própria salvação. Você não merecia, você recebeu, isso é ato de Deus. Por isso que Paulo fala, ponham em ação, não é comprem, não é paguem a sua salvação e depois coloquem a salvação. Ela é presente. Só que tem muito cristão dando aquela famosa enroladinha e aquela famosa colocadinha aqui e aquela dormidinha na salvação. Por anos, por décadas e por séculos. Dando aquela dormidinha na salvação. E a solução que a gente encontra nesse texto, para não usar a toalhinha da salvação de imposto para a cabeça, é o quê? Desarrolhar. E nesse sentido, tendo Timóteo e Epafrodito como exemplos, o que eles faziam? Para desarrolhar. Eles agiam procurando saber quais eram os interesses de Cristo. Qual era a causa de Cristo? O que Cristo estava fazendo no mundo. E no que eles podiam ser úteis. O problema é que muitos cristãos hoje em dia, eu vou usar um termo bem nerd, gostam de ser o Batman, quando deveriam ser o Alfred. Vocês sabem quem é o Alfred? É o mordomo do Batman. É aquele que chega para o Bruce Wayne e fala, Senhor, no que posso ser útil? No que eu posso te servir? E é irritante, quem conhece um pouco da história do Batman sabe como é irritante. O quanto o Alfred é submisso ao Batman. Até mais do que deveria ser. Só que o nosso Senhor não é o Batman, o nosso Senhor é Cristo. E nós deveríamos estar de joelhos para Cristo, perguntando, o que o Senhor quer? Mas sempre a gente coloca no final da pergunta, o que o Senhor quer para mim? A gente sempre estraga essa pergunta. O que o Senhor quer para a minha vida? Quando a pergunta deveria terminar, o que o Senhor quer, meu Senhor? Como que eu posso te servir? E é incrível que quando a gente faz isso, mesmo diante de toda a nossa incompetência, mesmo diante de toda a nossa incapacidade, mesmo com os nossos desvios de caráter, Deus aos poucos vai falando assim, faz isso aqui, pega essa toalhinha, ela pode virar um pano de chão. Passa um paninho naquele chão ali, está sujo. Ah, ó, tem um irmão ali, ó, que precisa que você lave o pé dele e enxugue o pé dele. Ser útil. E aí você descobre que a toalhinha não é para o seu bel prazer. Você descobre que a toalhinha é para os interesses da igreja, dos outros, para a especificidade da mulher. E aí a gente volta para o texto. Vou pedir para o Clóvis ler de novo a partir do ponham em ação. Ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. A boa vontade dele. E ele faz o querer e o realizar. Então, qual que é o nosso trabalho? Nesse mistério da responsabilidade humana barra a soberania de Deus.
Estar dispostos a desenvolver. Simplesmente à disposição. Sabe o eis-me aqui do profeta Isaías? Sou um homem de lábios impuros, vivo numa geração de gente que não presta. E aí Deus purifica ele, né? E ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim. A gente não pode, a gente tem feito isso de modo coletivo, a gente não pode generalizar a fé cristã. A fé cristã tem utilidade na sua vida, tem no seu casamento, na criação dos seus filhos, tem, mas você não pode fazer isso com o Evangelho e achar que o Evangelho é só isso. O Evangelho é muito maior do que você. Você vai morrer daqui a alguns anos, sinto lhe informar, se Jesus não voltar antes. E o Evangelho, o trem do Evangelho, continua. Trazendo pessoas, trazendo os escolhidos, usando pessoas. É um projeto muito maior do que você e do que eu. Mas isso é o Evangelho. E digo mais uma notícia ruim para vocês. Se é que vocês estão entendendo isso como notícia ruim. Não livra vocês das dificuldades da vida. Não livra. Isso não é Evangelho. Isso não é Evangelho. Quem diz que o Evangelho te faz ser uma pessoa que não tem doença, Epafrodito prova o contrário. Fica doente, sim. Quase morre. Se contorce de febre. Isso não é Evangelho. Ficar livre de problema. Mas você continua. Quando não morre mesmo. Foi o que aconteceu com muitos naquela época. Mas, o que é mais importante? A sua vida ou os interesses de Cristo? A sua saúde ou os interesses de Cristo? Ah, difícil. Ué, mas você falou que você é servo. Você falou que Ele é seu Senhor e Salvador. Foi você que disse isso. Na hora de pegar a toalhinha. Foi você que disse isso. Qual foi uma das últimas palavras que Jesus falou na cruz? A última, se não me engano. Está consumado. Sabe como eu interpreto essa frase hoje, meus irmãos? Não tem nada melhor para acontecer na minha vida do que aquilo que Cristo já fez por mim, quando Ele disse está consumado. Interessante isso, né? Por que interessante? Porque a gente pensa na viagem que a gente quer fazer para o exterior, na pós-graduação que a gente quer terminar, no casamento saudável que a gente quer ter, né? Na vida social interessante que a gente quer ter. Mas essa toalhinha é a melhor coisa que já aconteceu. No passado, no presente e no futuro, pessoal. Não tem mais nada de melhor do que isso para acontecer na sua vida. Já aconteceu, está consumado. Isso é Evangelho. Isso é fé cristã. Quer dizer que findou-se. Esse seu anseio, essa vontade de encontrar o passarinho azul, de buscar o acontecimento da sua vida, o desenvolvimento da sua vida de um modo integral, e perfeito, e bonito e saudável, já aconteceu. Por que eu estou falando isso para terminar?
Porque quando a gente fala sobre esse tema dentro da igreja, fica aquele tom assim, alguns devem estar pensando isso, caramba, Lucas, você vai me deixar ir para casa com esse peso na consciência? Com esse sentimento de meia culpa, meia máxima culpa? Eu estou sendo um cristão que não desenvolve a fé, a salvação? Que eu estou sendo negligente? E aí, Lucas, eu penso na minha vida e diante das coisas que eu tenho para fazer, e são muitas coisas, são muitos projetos, são muitos planos, são muitos sonhos, são muitos interesses, são muitas tarefas que os outros me dão, e eu já sou servo no trabalho, na escola, na família. E agora vem o Lucas, presbítero da igreja do Presbiteriano Flamboyant, para dizer que eu tenho mais coisa para fazer, que eu estou sendo negligente, que eu estou sendo faltoso, que está difícil. O modo como eu vivo a minha vida cristã, se você está pensando assim, você entendeu errado, moça. Porque quando você entende o valor disso aqui, isso aqui arrasa a sua vida. Isso aqui faz com que as outras coisas e pendências da sua vida se tornem pífias, ridículas. E quando você entende isso, você se curva diante do seu Senhor e Salvador e fala: em que eu posso ser útil? Porque a minha vida não tem mais significado fora dessa utilidade em Cristo Jesus. Então eu quero que você vá para casa hoje não pensando na lista de pendências que você tem com a Igreja Presbiteriana do Flamboyant, na lista de pendências que você tem com o Reino de Deus, na lista de coisas que você tem que fazer e que você está sendo negligente na igreja ou em algum ministério. Eu quero que você reflita na sua casa, não esse processo de culpa. Eu quero que você reflita que esse desenrolar a sua fé na especificidade do Evangelho é a única cura para a sua vida. Ela arrasa a sua vida, porque ela esvazia todo o significado da sua vida e das ilusões e das vaidades da sua vida. Mas quando ela faz isso, você se coloca diante da única coisa que importa, que é a cruz de Cristo, e você fala: me usa. Eu não tenho mais vida, eu sou o Alfred. Me usa. No que eu posso ser útil, eu sei passar um pano bem no chão. Eu sei tocar no louvor. Eu sei pregar. Eu sei fazer um bolo top. Para que não precise pagar um pastor gourmet para fazer bolo na igreja. Mas isso aqui, meus irmãos, antes disso, tem que arrasar a vida de vocês. Tem que esvaziar todo o significado inútil da vida de vocês. Vocês têm que entender que vocês não mereciam. E tem mais uma coisa que a gente precisa entender. Que quando Ele te deu isso aqui, não significa que Ele relevou o teu pecado. Não significa que Ele relevou a sua safadeza, a sua corrupção, a sua ambição, a sua cobiça egoísta. Não. Sabe o que Ele fez? Ele pegou tudo isso que você tinha em você e jogou sobre Cristo. Ele jogou em cima de Jesus. Por isso que antes de Jesus dizer está consumado, ele disse: Pai, por que me desamparaste? Por causa da sua safadeza e da minha safadeza. Quando você entende isso, você fala: poxa, então eu só posso ser útil nisso. Ah, mas e o trabalho, Lucas? Você trabalha só para ganhar dinheiro para comer. Para pagar suas continhas. São coisas muito pequenas diante disso.
Todas essas coisas são muito pequenas diante disso, e isso é o Evangelho de Cristo. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, eu lhe peço que a gente vá para casa, não com o coração e a mente pesados pelas nossas faltas e as nossas culpas, porque o Senhor já jogou tudo sobre Cristo. O Senhor jogou tudo sobre eles. E Ele foi tremendamente competente para carregar tudo isso. Tremendamente competente, a ponto de dizer, está consumado. Eu lhe peço que o Senhor arrase nossas vidas. Para que, como cristãos, como Epafrodito, Timóteo, Paulo e tantos homens relatados na tua palavra, a gente consiga entender que a vida é tão pequena longe de ti. Que a gente possa, como Pedro, dizer para Cristo, para onde que eu vou, Senhor? Eu vou pescar, Senhor? Para onde que eu vou longe de ti, Senhor? Senhor, eu lhe peço que o Senhor faça isso pelo teu Santo Espírito na vida dos irmãos dessa igreja. Que a gente seja cristãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.